voltando aqui agora com a nossa aula de língua portuguesa. Vamos começar a ver, então, o que é um verbo imperativo. De repente, vocês já viram, lá no segundo ano, tá? O verbo imperativo. O verbo imperativo é quando a gente dá uma ordem, tá? Então, vamos ver ali, ó. Releia a instrução e observe as palavras em destaque. Então, é daquela receitinha que a gente viu na outra aula. Coloque, né, em uma tigela essa mistura e junte a macaxeira devidamente ralada. Misture tudo muito bem, unte uma forma de preferência quadrada e leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 35 a 40 minutos. Aí vocês têm que marcar com X para responder ali, ó. As palavras em destaque são substantivos, pois dão nome às etapas de preparo, ou elas são verbos, pois identificam ações a serem realizadas, tá? Então, o verbo imperativo, ele é um verbo de ação, mas ele é um verbo de ordem, tá? B, essas palavras revelam um conselho, uma súplica ou uma ordem. O modo verbal que indica ordem, pedido, súplica, conselho, recomendação é chamado de imperativo. 2, releia este trecho. Bata no liquidificador todos os ingredientes, menos a macaxeira, desculpa. Qual é o verbo no imperativo? Vamos escrever ali. 3, assinale a frase como forma verbal no imperativo. Daí vocês vão ver qual delas que combina mais com a ordem. Se é que diz mexeu, amexa ou amexesse, tá? Depois ali, 50. Escolha as formas verbais no imperativo e reescreva as frases preenchendo os espaços. Então, vocês vão ver as palavras ali do quadrinho, aqui em cima, tá? E vocês vão reescrever daí a frase toda, completando com uma daquelas palavras do quadrinho, tá? 5, leia as frases e faça o que se pede. Vocês, então, tem que ler as bolinhas lá de baixo, ó. Em cada frase é um verbo, sublinhe, então vão sublinhar todos os verbos. A outra bolinha, em qual frase a forma verbal está no imperativo? Assinale a alternativa e copie a forma verbal a seguir. Então, vocês vão assinalar com X qual é do verbo imperativo, vão escrever ali. A última bolinha lá de baixo. Nessa frase que você assinalou, o uso do imperativo indica ordem, súplica ou conselho. Vocês vão marcar com X daí qual é, tá bom? Depois ali, a página 51, vocês têm uma receitinha de pão de queijo do liquidificador. Daí tem ali a receita. Aí, reescreva a preparação substituindo os verbos em destaque por verbos no imperativo. Então, vocês vão olhar ali, ó, etapa 1, vão copiar ali. Vamos olhar aqui o que é a etapa 1. Etapa 1 é essa partezinha aqui, e a etapa 2 é essa outra partezinha aqui, ó. Então, aqui embaixo, vocês vão reescrever colocando no imperativo tudo que tá destacado. E aqui, etapa 2, tudo que tá destacado, vão reescrever a frasezinha ali. 7, reescreva este outro modo de preparo, acrescentando o verbo indicado no modo imperativo. Então, tá tudo em verbo, né? No infinitivo ali, ó. Misturar todos os ingredientes e amassar até soltar as mãos. Fazer bolinhas e assar. Vocês vão reescrever, né? Aqui, ó. Embaixo, vocês vão reescrever colocando no verbo imperativo, tá? Considerando a ordem para fazer. Depois, 8. Observe as situações representadas e as formas verbais em destaque. Depois, assinale o que elas indicam. Daí, vocês têm que olhar ali, ó, cada desenho e ver o que tá indicando. Daí, que nem no primeiro ali, ó. Então, tirando uma foto. Daí, o fotógrafo tá dizendo: olhem para mim e sorriam. É um conselho, uma súplica ou uma ordem. Depois, ali tá o cara fazendo um churrasco. Fique atento enquanto estiver cozinhando. Vamos colocar também. É conselho, é súplica ou é ordem? Depois, Joãozinho, desligue isso, venha jantar. Vamos. Conselho, súplica ou é ordem? Depois, alguém me ajude, conselho, súplica ou ordem. Lembrando que aqui neste caso não quer dizer que todos sejam ordem, tá? São formas verbais diferentes aqui, então tem que cuidar o que ela quer dizer em cada situação, tá bom? Queria dar os parabéns para a turma, tá? Porque a maioria me entregou o livro completo, o caderno completo. O caderno tá bem parecido com o da Pro,
tá? Parabéns às famílias, quem ajudou vocês, tá? É difícil a situação, eu creio que não deve ter sido fácil para ir fazendo esse caderno, mas um conselho, assim, pra gente continuar bem como a gente tá até aqui, que vocês procurem sempre fazer ali no horário de aula, faz de tarde, né? Pega ali quando a pro manda correção, corrige ali o livro, corrige o caderno, depois já passa para a rotina, faz a rotina, já começa a fazer, assiste a videoaula antes de fazer, dá um tempinho lá no meio da tarde, mais ou menos o horário que a gente fazia o nosso lanche, e depois vocês voltam, e daí dá uma encerrada ali, 5h30, sabe? Daí, o que não entendeu, não fiquem, né? Me chame, podem me chamar, me chame, quem puder me chamar, me chama. Ou depois que a mãe e o pai chegar em casa, daí vocês pedem ajuda, enfim. Mas meio da tarde ali, se puderem, tá? Se quiserem, mas não deixem acumular as coisas, tá bom? Então, até mais. Nós nos falamos.